Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Game por Jesus, onde a gente tem como único objetivo aqui te mostrar que é possível permanecer queimando por quem Jesus é. E orando sobre o que falar essa semana. Deus, ele contaminou meu coração com uma antiga mensagem que ele trouxe comigo no meu secreto, só para dar um contexto para vocês. Isso que a gente vai conversar hoje surgiu num momento extremamente difícil da minha vida, onde eu estava em muitas dúvidas. Para quem não sabe, eu também jogo vôlei. E o que acontece entre uma temporada e outra é que a gente geralmente nem sabe para onde a gente vai. Muitas vezes isso acontece. Ali os seus contratos têm a média de 1 a 2 anos. Então, quando acaba esse tempo, a gente pode ir literalmente para qualquer lugar do mundo. Você pode ir para uma cidade a 3 horas da sua casa, mas você pode também jogar no outro lado do planeta, literalmente. Então, é um momento de muita ansiedade. E nesse tempo, onde eu estava de certa forma meio ansioso, eu clamava pela presença de Deus porque eu já sabia que a presença de Deus ela é suficiente para me manter em paz, a paz que excede todo entendimento. Mas naquele tempo eu clamei tanto, tanto pela presença de Deus, até que um dia eu ouvi algo do Senhor. Que ele disse: "Você está clamando tanto pela minha presença, mas você não ouve o meu clamor pela sua presença." E aí eu percebi que não era Deus que estava se ausentando, mas era eu que não estava presente. Enquanto eu queria convidar Jesus para se assentar à mesa comigo, para ter um momento de intimidade, Jesus já estava sentado à mesa e era eu quem não estava participando desse momento. Porque haviam muitos ruídos na minha cabeça, muitas distrações na minha cabeça, muitos olhares para outros lugares, quando Jesus já me oferecia tudo o que eu precisava. Até porque a promessa suprema de Deus sempre foi essa: a sua habitação entre nós. Se você for olhar o prosseguimento narrativo que a Bíblia faz questão de seguir, Deus fez questão de seguir, é uma apresentação onde mostra um Deus que é pelo seu povo, então um Deus que luta pelo seu povo. Mas após isso, mostra um Deus que habita no meio do seu povo, morando entre eles, e era isso que tornava aquele povo tão especial. E aí a conclusão disso em Jesus Cristo é onde Deus habita em nós. Então a Bíblia ela tem essa narrativa desde lá do povo de Israel, onde Deus luta as batalhas por Israel, onde remove eles do Egito e ali ele se mostra por Israel. Só que ele habita no meio de Israel naquele tempo no deserto. E quando vem Jesus, ele habita em nós através do Espírito Santo. Então esse prosseguimento de intimidade cada vez superior. E a última camada disso vai ser concluída no novo céu e na nova terra, onde nós habitaremos nele. Ele será a plenitude de todas as coisas, não haverá um templo, ele mesmo será o templo, não haverá nem sol, porque ele mesmo é o brilho da cidade, ele será todas as coisas e nós nos moveremos, habitaremos nele para sempre. Essa é a conclusão final. Então a narrativa bíblica ela vai nos levando a esse lugar. Então Deus tem um desejo de estar em comunhão e relacionamento íntimo conosco muito mais do que nós temos esse desejo, porque o desejo dele, o desejo de Deus desde o início dos tempos já é esse. Então, de certa forma, se você se sente distante de Deus nesse momento, talvez no momento conturbado da sua vida, não é porque ele quer se afastar de você. Você não vai ver movimentos de Deus querendo se afastar de você sem motivo algum, simplesmente porque ele quer. O que a gente vai ver é o contrário. O que a gente vai ver é quando ele deveria se afastar de nós, ele vindo em nossa direção. Vamos lembrar um pouquinho a história de Gênesis, lá no começo? Gênesis, Adão e Eva pecam, e aí eles se escondem de Deus. Porque a palavra fala que ao ouvir os passos no jardim, Adão teve medo de Deus. Só que Deus faz uma pergunta para Adão que é: Adão, onde está você? E aqui, obviamente, Deus já sabia exatamente onde estava Adão. Mas o que Deus quis fazer com essa pergunta foi gerar algo em Adão, gerar uma fome em Adão, que o próprio Adão se perguntasse: caramba, onde eu estou? Onde a desobediência de Deus me levou? Onde eu não ter continuado, perseverado nos caminhos do Senhor me levou para longe da minha comunhão diária com Deus. Porque o que a gente pode concluir dessa parte inicial do texto é que Deus todos os dias vinha para se relacionar intimamente com o homem. Só que em nenhum momento é Deus quem sai da mesa é Adão, quem foge é Adão. E é isso que justamente nós fazemos muitas vezes. Vamos supor que você peca e você sai da comunhão com Deus, você
sai correndo de Deus, você não faz o devocional, você não vai para a igreja, você cria um distanciamento espiritual de Deus, tentando fugir dele. Mas o Salmo já diz: para onde me ausentarei do teu amor? Eu fiz a minha cama lá no mais profundo sepulcro, lá tu também estava. Fiz no mais alto lugar e lá tu também estava. Não existe um lugar onde nós poderemos nos ausentar do Senhor. Então, amigos, a verdade é que nós clamamos tanto pela presença de Deus, clamamos tanto por um avivamento, mas existe um clamor de Deus pela nossa presença. Olha só, você pega a parte inicial, a lei, ela é uma lei muito metódica, muito detalhada. Deus, ele não faz as coisas de qualquer jeito, mas ela tem um objetivo muito claro, muito claro. Você vai ver em Levítico 26, se você pegar para ler, que ali está dizendo todas as recompensas que Israel teria se perseverasse na obediência ao Senhor de todas essas leis e instruções que ele instaurou. E no versículo 11 desse capítulo, Deus escreve assim: estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Então, a recompensa de obedecer a Deus não era nada além de mais do próprio Deus. Você vai ver isso na figura de Jesus. Ele tem esse mesmo comportamento porque ele também é Deus. Quando a igreja de Laodiceia é acusada por Jesus de ter se tornado uma igreja morna, uma igreja inútil, Jesus, ele é bem agressivo naquelas palavras, mas o que ele fala no final é: eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, então a recompensa do arrependimento, a recompensa de aceitar a Jesus e se arrepender dos seus pecados, a recompensa disso é o que Jesus fala depois: se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. A recompensa de você ser cristão, a recompensa suprema, é a comunhão com Deus. Ponto final. Agora, se você não enxerga o valor disso, se acima de todas as coisas que você poderia desejar, você não deseja quem Deus é, você ainda não se converteu como cristão. Então, quando a gente entende isso sobre Deus, que ele tem um desejo de estar conosco, a gente começa a entender, tá, então por que eu não me sinto à mesa com Jesus? E no meu caso, e pode ser o seu também, era que eu estava distraído, olhando para muitas outras coisas. Mas todas as vezes que eu me acalmei e fixei os meus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, conforme diz Paulo, não teve uma vez que Jesus não se mostrou totalmente desejável e presente. Uma glória palpável, visível. E eu me sentia como 1 João, que ele diz lá em 1 João: aquilo que vimos e ouvimos, é sobre isso que nós falamos. E muitas pessoas têm o desejo de ir para o céu, mas vocês já pararam para pensar qual é a recompensa suprema de ir para o céu? O céu é um lugar que nós vamos, é uma consequência. Mas vocês já perceberam que tem uma recompensa que a gente vai conquistar quando a gente chegar lá? E em Apocalipse 21 tem algo que diz exatamente sobre isso. Que fala assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E aí depois vem aquelas promessas que todo mundo gosta, né? Que ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor. Mas antes disso, a promessa que gera todas essas coisas boas depois é a promessa de que Deus habitará entre nós. E ele será o nosso Deus, verdadeiramente, sem mais dúvidas. Apenas com a convicção de que ele é merecedor e digno de toda a honra, glória, poder e majestade. E quando isso finalmente acontecer, aí sim, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem choro, e nem tristeza, nem dor, porque todas as coisas antigas já vão ter passado. Porque ele fez nova todas as coisas. E a novidade dessas coisas novas é que Deus é absoluto. O seu reino durará para sempre e não existem outros olhares mais. Ele é tudo que nós olharemos. Ele será a glória a ser contemplada no lugar. E agora faz sentido porque que Jesus, ele costumava dizer uma frase que era assim, ó: eis que o reino do céu vem e já chegou. Como se falasse de algo que vai acontecer no futuro, mas que já está acontecendo agora. Então, como Jesus fala de algo que vai acontecer e já está acontecendo agora? É porque o que acontece no reino dos céus? É o governo de Deus. E onde o governo de Deus é onde ele é entronizado totalmente. Ele tem a maior honra e toda a glória. Todas as coisas serão feitas para a honra e glória dele. E aí, quando o reino de Deus já chegou,
é a medida de que você vive uma vida do reino. Então você vive uma vida hoje onde Deus é realmente Senhor da sua vida e controla todas as suas ações e tudo é feito para a honra e glória dele. E aí você pode aproximar o reino de Deus quando você vive desse modo. Quando você faz o que o céu está fazendo agora, que é adoração, que é adorando a Deus. Quando você faz o que o céu está fazendo agora, o reino de Deus vem até você. E adoração não é só cantar uma música, mas é, pô, eu tenho o meu trabalho. Cara, o seu trabalho é uma adoração a Deus? Você pode dizer isso? Ah, eu tô na escola. A sua escola é uma adoração a Deus. Tô na faculdade. A sua faculdade é uma adoração a Deus. Quando todas as coisas que você faz na sua vida forem adoração, aí o reino dos céus está mais próximo de você. Porque você está fazendo a mesma coisa que está sendo feita no céu. Amigos, e Deus deseja muito mais se relacionar com a gente do que a gente deseja se relacionar com Ele. Só que Ele tem uma exigência. Ele tem uma exigência de integralidade. Você sabe o que é integralidade? É algo que não é dividido. Algo que é integral é algo completo. E todos nós, seres humanos, nós já valorizamos isso. Você sendo cristão ou não. Porque você pega o Cristiano Ronaldo. Por que ele é valorizado? Porque ele é completo no que ele faz. Então ele joga futebol, mas ele é o mais especializado jogador de futebol. Tanto que quando ele está de férias, ele continua a alimentação boa dele, continua o treinamento bom dele, porque ele ainda permanece sendo um jogador de futebol. Então a vida dele toda é voltada para isso. E aí ele ganha prêmios e ele é o melhor na parada, então todos valorizam o Cristiano Ronaldo porque ele é integral no que ele faz. Então a gente valoriza alguém que está 100% focado em algo que se dispõe a fazer. E Deus também se agrada na nossa integralidade. Então não seja um farsante quando você fala que você é cristão. Seja um cristão integralmente, desde o que você fala, desde a forma que você age. E isso 100% do dia. Porque em Jeremias 29:13, Deus fala, vocês vão me achar. Tá lá muito claramente. E ele dá a fórmula para isso. Tem algo mais fácil do que isso. Ele dá a fórmula para encontrá-lo. Ele fala, quando vocês me buscarem de todo o coração, me procurarão e me acharão. Ele vai se permitir ser encontrado. Deus não vai viver se escondendo, desde que seja uma busca de todo o coração. Uma busca integral. Porque a entrega parcial ela vai gerar uma revelação de Deus parcial. Mas a entrega total vai te oferecer cada vez mais de quem Deus é. Você vai conhecer cada vez mais do caráter dele, da paternidade dele. E sendo assim, você consegue também conhecer mais da sua própria identidade. Então, meus amigos, a questão é como nós iremos responder a esse clamor de Deus. Porque a história desse livro aqui, ela é tão bonita porque ela é a história de um Deus todo-poderoso que ele não precisa clamar por nada, mas ele escolhe clamar pela nossa presença. Ele escolhe nos oferecer quem ele é. E muitas vezes nós estamos clamando pela presença dele como se ele não quisesse se revelar, sendo que esse é o maior desejo dele. O maior desejo do Espírito Santo é justamente revelar a quem Jesus é. Em Apocalipse está escrito que Jesus Cristo, é o Espírito da profecia. Então a questão não é se Jesus vai vir, se ele vai aparecer, se ele quer intimidade com você. A questão é, você está disposto a tornar todas as suas afeições e devoções a quem ele é? Porque eu acredito fielmente que ele tem clamado pela sua presença e no fundo você sabe disso. Você sabe que você pode conhecer mais de quem ele é. Você sabe que você pode passar mais tempo com ele. Então, para de ouvir as outras vozes, cancela os ruídos e se concentra, fixa os seus olhos em Jesus. É isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe um like, manda para alguém para ajudar esse movimento a crescer e se inscreve se você não for inscrito para fazer parte desse movimento que tem como objetivo principal queimar por Jesus. Até semana que vem.